Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Vamos então aí para mais uma parte, a terceira deste módulo, que está falando sobre prevenção contra doenças e gravidez indesejada. Nós já estamos nos métodos contraceptivos, já falamos do método de barreira, agora nós vamos falar dos métodos hormonais, né? Então, os métodos anticoncepcionais hormonais, que é o caso desse que nós vamos trabalhar, usam os chamados hormônios sexuais femininos, que são dois: progesterona e estrógeno, né, hormônios que nós já trabalhamos em módulos anteriores. Eles são produzidos então de forma sinteticamente e atuam aí na forma de impedir a ovulação, ou seja, que a mulher, né, libere o seu óvulo. Só pode ser usados então sob uma orientação, né, de um especialista. Alguns são baratos, né, são considerados assim relativamente baratos, de alta eficiência e de fácil uso, mas não protegem das infecções sexualmente transmissíveis e podem apresentar efeitos colaterais. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente deve visitar um especialista, ele vai indicar, através da análise de alguns exames, qual seria o método melhor, né, para você. Entre esses métodos, a gente tem a pílula, o adesivo, a injeção, o implante e o anel vaginal. Aqui na imagem nós temos as pílulas anticoncepcionais que devem ser tomadas diariamente, então tem que seguir toda uma sequência da cartela, né, de preferência no mesmo horário, né, para não oscilar os hormônios aí dentro do corpo, né. Tem o adesivo, para quem não consegue controlar isso aqui, coloca o adesivo, que são colocados na pele, onde liberam hormônios para serem absorvidos. Nós temos aqui, ó, os injetáveis, né, ou seja, que apresentam um efeito de longa duração e pode ser aplicado mensalmente ou trimestralmente, tá? Nós temos os implantes, que são colocados abaixo da pele, né, e cujo efeito dura 3 anos. E aí a gente tem o anel vaginal, né, que é uma argolinha flexível, né, de silicone que libera os hormônios femininos por 3 semanas, tá? Então ele é adicionado lá dentro da vagina, né, lá próximo ao colo do útero, e ali ele vai então liberando isso aí, tá? Isso aí não, né, os hormônios. E aí nós vimos a questão, né, da pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte foi desenvolvida para ser tomada somente em casos de emergência, como relações sexuais desprotegidas perto do período fértil, rompimento da camisinha, estupro ou falta de contraceptivo usual. Ele não deve ser usado de forma rotineira para evitar a gravidez em relacionamentos ocasionais sem uso de preservativos, né? Esse tipo de método hormonal é chamado erroneamente de pílula do dia seguinte. O nome adequado é anticoncepcional de emergência, pois deve ser tomado quanto antes até um período de 72 horas após o ato sexual. Depois desse prazo, o método perde muito a sua eficiência, que é de 75% de sucesso. Então, aqui eu já volto até a falar que eu não tinha comentado antes, né? Nenhum método anticonceptivo ou anticoncepcional, ele contraceptivo ou anticonceptivo, né? Ele é 100% seguro. Então, já coloquem isso na cabeça de vocês. Nenhum deles é 100% seguro. Agora, continuando. Consiste em um comprimido com altas taxas de hormônios femininos, né, que, dependendo do período do ciclo menstrual em que é tomado, pode impedir a ovulação ou a fecundação. O uso recorrente, né, da pílula do dia seguinte, como um método anticoncepcional, traz o quê? Traz uma reflexão obrigatória. O que está sendo feito de errado para que se recorra ao método de emergência? Né? Então, a gente tem que levar isso em consideração também. Tá? Por que eu estou tomando várias vezes isso? Né? O que a gente tem que entender? Então, eu estou fazendo alguma coisa errada. Eu preciso corrigir, então, isso, né? Porque essa pílula, ela é de emergência. Ela não é para ser de uso diário, né? Constante. Além do risco da gravidez, o sucesso não é de 100%. Essa necessidade indica também uma exposição às ISTs, ou o uso desnecessário de grandes quantidades de hormônios, o que pode provocar inúmeros efeitos colaterais. Ou seja, a pílula tem uma taxa hormonal muito grande e aí o hormônio demais no corpo pode alterar. Em tempos, a
pílula do dia seguinte é um método abortivo, não é um método abortivo, tá? Ou seja, em caso de gravidez, ela não interrompe a gestação. Ela só previne a fecundação e a ovulação. Se a mulher já estiver gestante, ela não tem efeito, tá? Então lembre-se disso, né? Aí olha lá, então vamos continuar aqui. Nós temos, olha lá, a mini pílula. É um anticoncepcional que contém apenas o hormônio progesterona. Ela foi desenvolvida para diminuir os efeitos colaterais provocados pelo estrógeno presente nas pílulas anticoncepcionais convencionais e é, na teoria, tão eficaz quanto elas, tá? Esse método age em 3 frentes diferentes. Vamos verificar as 3 frentes. A primeira, inibe a ovulação. A segunda, provoca um espessamento do muco cervical, o que dificulta a mobilidade dos espermatozoides do útero e nas tubas uterinas. E a terceira, diminui o desenvolvimento do endométrio, que, mais fino, dificulta a implantação de um possível embrião, né? A questão do endométrio a gente já trabalhou em módulos anteriores. Quem tiver dúvida, volta lá, tá? A mini pílula é recomendada para qualquer mulher, mas seu uso exige disciplina, uma vez que necessita ser tomada todos os dias, no mesmo horário, sob risco de, com um atraso de 3 horas, perder sua eficiência e ser necessário interromper as relações sexuais, caso sejam realizadas sem algum outro tipo de proteção, pois 2 dias até a mini pílula voltar a fazer efeito, né? Então, olha lá. Lembrando que se você ainda não está num relacionamento duradouro, onde você, perante a sociedade, né, comenta que você vai ser fiel àquele parceiro ou àquela parceira, é importante que tanto o homem quanto a mulher utilizem métodos, né, contraceptivos. No caso do homem, é o preservativo, que além de evitar uma gravidez, ajuda a evitar a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis, e a mulher, né, com o homem usando preservativo, se protege das ISTs, se protege de uma possível gravidez, e se ela estiver utilizando um outro método, né, que não seja conflitante com a camisinha, com o preservativo, também auxilia no seu cuidado. Então, ambos têm que ter cuidado antes, né, de uma relação mais duradoura. Porque depois que você casa, aí a situação é diferente, até porque vocês podem ter outros planos, né? Então, era isso. O que eu queria falar com vocês até este momento. E eu aguardo vocês numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.